Amém, meus irmãos? O sinal caiu. Nos perdoe em nome de Jesus. Espero que os irmãos retornem. Amém? Glórias a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Continuando. Santo Agostinho, né, ao qual ouviu essa voz de uma criança, né, se debruçou com o texto sagrado de Romanos, ao qual expressava verdades sobre como deveria ser o comportamento do homem diante de Deus. E aí Santo Agostinho, após a sua conversão, ele expressa uma verdade, ao qual eu quero ler para os amados irmãos, de uma forma tão linda, uma filosofia tão linda, uma poesia tão linda, a qual expressa o grande amor de Deus. Eu quero ler para os amados irmãos, que diz assim, ó. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Eis que habitavas dentro de mim, e eu do lado de fora te procurava. Deforme eu me lançava sobre as mais belas formas das tuas criaturas. Comigo estavas, mas eu não contigo. Longe de ti me retinham as tuas criaturas. Elas não existiriam se em ti não existisse. Tu me chamaste e o teu grito rompeu a minha surdez. Fulguraste e brilhaste, e a tua luz afugentou a minha cegueira. Espargiste a tua fragrância, e respirando-me, por ti suspirei, e eu te saboreei, e agora tenho fome e sede de ti, aleluias. Tu me tocaste, e agora, ardendo no desejo, traz a paz. Oh glória! Oh glórias a Deus! O que eu aprendo com isso? Santo Agostinho expressa o seguinte: como eu te amei tarde, meu Deus! Como eu posso ter demorado tanto para entender aquilo que era incompreensível? Eu buscava o teu amor, eu buscava querer conhecer o Senhor pela ótica humana, pelos prazeres mundanos. Eu buscava conhecer o Senhor, segundo Agostinho dizia. Eu buscava conhecer o Senhor, né, na materialidade, nos prazeres, né, da vida que ela oferece. Mas eu não encontrei o Senhor ali. Procurava o Senhor nas mulheres, não encontrei. Nas baladas não encontrei. No mundanismo não encontrei. Nas filosofias não encontrei. Nas religiões também não encontrei o Senhor. Mas Agostinho disse: eu procurava o Senhor lá fora, mas o Senhor estava tão perto de mim. Na verdade, o Senhor estava dentro de mim e eu fora de ti. Olha que verdade linda, meu querido. Quantas vezes você e eu procuramos Deus em lugares tão longe, mas Deus está tão perto de mim e de você. Na verdade, Deus está dentro de nós. É por isso é que implica, isso é que significa ser imagem e semelhança de Deus. Todos nós temos essa imagem carregada dentro de nós. E essa imagem, ela grita pelo Deus vivo. Essa imagem grita pela salvação, pela bendita salvação. Tarde te amei, segundo ele. Como eu posso ter demorado tanto para entender ou acreditar nesse amor que está tão perto de mim? Como eu posso? Ele diz: habitavas dentro de mim, mas eu do lado de fora. Ela, deforme, eu me lançava sobre as mais belas formas das criaturas. Mas comigo tu estavas, mas não eu contigo, mas o Senhor comigo. Longe de ti me retinham as criaturas. Elas não existiriam. Olha aqui, olha que entendimento lindo. Tudo que existe só existe por causa de Deus. Tudo que existe, tudo que existirá, tudo que existiu, tudo que continua existindo é por causa da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias!
Outra verdade, tu me chamaste e o teu grito rompeu a minha surdez. Olha aí, Jesus te chamando, Jesus me chamando. Esse grito eu ouvi no ano de 2006, no dia 4 de fevereiro de 2006, numa madrugada de sábado para domingo. Eu ouvi a voz do bendito Deus me chamando. Vem, meu filho, mas que eu te chamo hoje, eu te chamo de filho e te ofereço a minha salvação. Aleluias, aleluias. O que eu aprendo com isso, querido? Deus ainda continua chamando a humanidade decaída para a salvação, para o arrependimento, para a reconciliação. Como explicar o amor inexplicável de Deus? Não se explica, apenas se vivencia ele, apenas se sente ele, apenas toma posse dele. Glória a Deus por isso. Oh, louvado seja o nome santo e bendito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outra verdade, respirando por ti, agora suspirei. E agora tenho fome e sede de ti. É isso que acontece com aqueles que têm um encontro pessoal com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes eles amavam as coisas de fora, agora ele ama as coisas de dentro. Mas as coisas de dentro é o que provém do próprio Espírito Santo de Deus. Ele agora passa a ter fome e sede, não das coisas carnais, mas das coisas espirituais, das coisas que vêm do alto, não das que vêm de baixo, das que vêm de cima e não das que estão da terra. Ele agora passa a ter fome e sede de Deus, aleluia. Oh, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Ele passa a ter fome e sede de Deus. E agora ele diz: tu me tocaste e agora vivo ardendo no desejo da tua paz. Ele encontra paz, ele encontra segurança. É inexplicável explicar o amor de Deus. Em óticas humanas, João diz: Deus amou o mundo de tal maneira. Como assim tal? Tem como medir esse amor? Alguns dizem que o universo ele é infinito. E é realmente. Ele tem começo, mas tem fim também. Então ele não é infinito, então ele tem começo, meio e fim. Mas o amor de Deus não é infinito, é eterno, não tem começo, nem meio e nem fim. Ele é sempre, ele é eterno. O amor de Deus não muda para com a humanidade decaída, não muda para com os ímpios e também não muda para com os justos. Aleluias! Como podemos, terceiro, como podemos entender o amor inexplicável de Deus? Como eu disse, não se entende, apenas se vive. Mas eu coloquei aqui uma observação aqui. Eu estava pensando, por exemplo, como pode pessoas tão cheias de falhas como nós, cheios de erros, né, como nós, alcançar a graça de Deus? Esse amor tão divino, que é algo com que o meu olhar humano, eu confesso para vocês que eu não consigo entender. E glória a Deus por isso. Isso significa o quanto eu e você somos limitados para entender o amor de Deus. Em óticas humanas, ninguém consegue entender de uma forma clara e absoluta o tamanho do amor de Deus para com a humanidade. O mais maravilhoso disso, meu querido, é que esse amor é gratuito e nada pode pagá-lo, pois é a própria presença de Deus, né, em nós, como diz João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não perecesse, mas tenha a vida eterna. Aleluias! Como podemos permanecer então, queridos, nesse amor tão grande? Agora que está a questão. Como eu, nesses dias de hoje, como eu, nesse colapso mundialmente, né, falando,
posso ainda permanecer nesse amor inexplicável de Deus? A resposta é clara. Agora sim, nós podemos ser enfáticos em afirmar essa verdade, né? Todo aquele que conhece o amor inexplicável de Deus, conhecer não na sua grandiosidade, ou para se entender de uma forma clara, mas que para sentir esse amor de Deus, ele agora, o único jeito de permanecer nesse amor de Deus é ele permanecendo na sua palavra. Aleluias, permanecendo firme nas suas promessas, confiando em tudo naquilo que ele prometeu. Aleluias. Só assim podemos permanecer no amor inexplicável de Deus, né? Como um pai que ama tanto a humanidade, né? Está lá em João 15:9, diz o seguinte, João 15:9. O Senhor Jesus Cristo foi muito claro em dizer para os seus apóstolos as seguintes palavras: como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. João 15:9. Que coisa maravilhosa, querido. Que coisa linda é saber disso, né? Que Jesus Cristo continua nos convidando a permanecer no seu amor. Mas como podemos permanecer no seu amor? O verso 10, né, diz o seguinte, diz a seguinte resposta: se guardardes os meus mandamentos, aí sim vocês permanecereis no meu amor. Então, querido, não adianta gritar em alto e bom som para quem quiser ouvir falar: olha, eu amo a Deus, olha, eu sou filho de Deus, olha, eu entreguei a minha vida para Deus. Se a sua conduta na caminhada cristã não condiz realmente sobre isso, não adianta nada eu falar: eu amo a Deus, mas eu não amar o meu próximo, eu não condizir com essa verdade. Não adianta nada eu gritar, dizer: eu amo a Deus, mas a minha conversão, ela não demonstra isso em atitudes. Falar é uma coisa, expressar em atitudes são outras. A humanidade precisa ver que a igreja realmente é o povo que ama a Deus. Isso me entristece demais nos dias de hoje. Uma igreja a qual se distanciou tanto daquela primeira igreja primitiva. Não todos da igreja. Quando eu digo a igreja, eu digo pessoas, né? E não são todos, mas uma parte dela que só ama a Deus, ou só diz que vai servir a Deus se Deus continuar lhe servindo, se Deus continuar te abençoando. Se alguma coisa acontecer na sua vida de anormal ou que ele não deseja, ele já muda a sua conduta, a sua perspectiva, a sua forma de entender e de acreditar sobre a pessoa de Deus. Então ele é movido a emoções, ele é movido pelas circunstâncias exteriores, ele não é movido pelas promessas de Deus, ele não é movido pela palavra de Deus, ele não é movido pelo Espírito Santo de Deus, ele não é movido pelo fervor da verdadeira conversão que foi gerada pelo Espírito Santo de Deus. Aleluias! Então, querido e minha querida, eu vos convido nessa noite de hoje a permanecer no amor de Deus. Aleluias! Porque Deus amou o mundo, mas foi de tal maneira que não tem como entender isso. Não tem como explicar isso. Só tem como receber isso e viver isso. Como Jesus Cristo nos ama pelos olhos da Bíblia. Vamos lá. Eu quero citar para os amados irmãos alguns textos aqui, alguns versículos que a Bíblia Sagrada expressa de uma forma alta, gritante, o quanto que Deus me ama e te ama. O primeiro texto é o texto que já foi lido, João 3,16. João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não perecesse, mas tenha a vida eterna.
Segundo Coríntios, capítulo 8, versículo 9, também diz o seguinte: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Aleluias! Por meio da humilhação de Cristo, nós nos tornássemos ricos. Por meio da humilhação de Cristo, nós nos tornássemos filhos de Deus. Isso é uma verdade, querido irmão e minha querida irmã, que ela é linda, ela é profunda, ela é filosófica, mas ela é teológica, ela é fortíssima, ela é reveladora, ela contagia aquele que ouve, aquele que realmente entende. Como é que pode um Deus se fazer pobre por amor à humanidade? Mas Jesus Cristo se fez pobre por amor a mim e por amor a você. Por isso, meu querido e minha querida, seja grato a Deus. Adore o nome de Deus nesse culto de hoje, nessa noite de hoje, nessa live de hoje. Levante as mãos para o céu e diga: Deus, obrigado. Obrigado pelo tão grande amor inexplicável que eu não entendo, mas eu apenas recebo. Eu não tenho respostas para definir o amor de Deus humanamente falando, mas uma coisa eu sei que tu me amas, eu sei que tu me amas, eu sei que tu me sondas, eu sei que tu me conheces, eu sei que antes de eu estar ainda dentro do ventre da minha mãe, o Senhor já me amava, já nos seus pensamentos. É assim que é o amor de Deus para com a humanidade. Continuando aqui mais alguns versículos. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados de filho de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. 1 João 3:1. 1 João 4:10 também diz o seguinte: não, nisto consiste o amor. Não que em nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O que eu aprendo com isso? Outra verdade teológica linda. Deus, a humanidade, quando peca diante de Deus, a humanidade precisava pagar as suas dívidas. Mas era uma dívida incalculável, impagável, que ninguém poderia pagar essa dívida, nem dando a sua vida, a humanidade poderia pagar aquilo que ela devia para diante de Deus. Mas Deus, Ele paga as suas dívidas, Ele mesmo paga a dívida que a humanidade devia para Ele, oferecendo dinheiro. Em outras palavras, esse dinheiro era o seu filho, a sua melhor oferta, a sua melhor obra, a sua maior criação. Deus, quando fala de maior criação, não que Deus criou Jesus, mas quando gerou Jesus Cristo no verbo e tomou forma humana, aí sim, esse filho, ele vem na terra para pagar a dívida que o Pai precisava receber para a humanidade. E aí Jesus Cristo pagou. João 19, Jesus Cristo, quando diz a palavra tetelestai, está consumado, Ele pagou a dívida para o Pai. E a humanidade naquele dia diante, se acreditasse na obra redentora de Cristo, as suas dívidas estavam pagas. A humanidade agora poderia novamente receber aquele título que ela tinha na criação lá no Jardim do Éden, de filhos e filhas de Deus. Oh, aleluias! Louvado seja Deus por isso. Mas tem uma parte da humanidade hoje que não entende sobre isso, que rejeita essa verdade, diz que isso é falácia das religiões. Pode até ser para os ignorantes espiritualmente falando, porque a carne nos engana, a carne nos cega. Eu mesmo andei cego durante 28 anos. Mas como dizia Agostinho, eu procurava tão fora, mas estava tão dentro de mim, estava tão perto de mim essa verdade. E o que é a verdade? A verdade é Cristo. João 8,36 diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente vos sereis livres. João 8,
32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só o Filho é a verdade, só o Filho liberta, só o Filho salva, só o Filho transforma a humanidade decaída em filhos amados de Deus novamente, em filhos de glória, não filhos de vergonha, em filhos benditos, não filhos rebeldes. Aleluias! 1 João 4,19 também diz o seguinte: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Romanos 8, 35 ao 37. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados ou considerados como ovelhas, destinados ao matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores. Olha o que ele diz: porque eu estou certo, que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principado, nem presente, nem porvir, nem qualquer outra criatura nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluias! Aleluias! Isso é que é entender de forma muito rasa, de forma tão simples, o inexplicável amor de Deus. Não se entende. Ainda que eu ache que eu entendo, eu não entendo esse amor. Porque como pode um Deus tão santo amar uma humanidade que tanto rejeita ele? Até filhos muitas vezes, dentro da sua casa, que não louva o seu nome, que não é grata ao seu nome, que esquece das suas obras. E ainda assim o amor de Deus continua o mesmo para conosco. Que verdade! Que coisa linda é saber disso. Apocalipse capítulo 1, versos 5 ao 6, diz assim: e de Jesus, que é testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados, e por meio do seu sangue nos constituiu reino e sacerdotes, para servir a Deus e Pai. A ele seja a glória e o poder para toda sempre. Amém. Salmo 59, verso 17, também diz o seguinte: ó minha força, canto louvores a ti. Tu és Deus, tu és, ó Deus, o meu alto refúgio, o Deus que me ama, o Deus que te ama. Deus te ama, querido. Deus me ama, querido. Isso é uma verdade linda e fortíssima que vale a pena ainda rever nos dias de hoje. Vale a pena ainda pregar essa verdade nos dias de hoje. Continuando, João 15, 13 diz o seguinte: que ninguém tem maior amor do que este, né? De dar a alguém a sua vida por amor aos seus amigos. Oh, glória! Grande essa é a verdade. O que significa para nós conhecer o amor de Deus? Isso implica, querido, em tomar decisões seríssimas para nossas vidas. Né? Entendê-lo, jamais entenderemos, mas aceitá-lo, devemos aceitá-lo sempre, esse amor. Entendê-lo jamais, mas aceitá-lo sempre. Foi isso, né, que os santos da Bíblia, quando ela revela isso para nós, ela vai mostrar homens e mulheres quando ficaram de frente desse amor tão grande e tão inexplicável, não tinha como mais rejeitar, não tinha mais como relutar diante desse amor. E a única coisa que esses homens e essas mulheres poderiam fazer é apenas entregar as suas vidas em gratidão, em pró desse amor.
Oh, aleluia! Entrega a tua vida para Jesus Cristo hoje, querido. Jesus Cristo te ama. Talvez você já ouviu isso várias vezes, mas essa verdade ainda não entrou no teu duro coração. Mas a Bíblia Sagrada diz o seguinte: se hoje tu ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçai o vosso coração. Cristo não é uma religião. Cristo não está apenas dentro de quatro paredes. Cristo está dentro de nós e Ele quer entrar na tua vida. Ele quer mudar a tua vida. Ele quer mudar a tua história. Ele quer transformar você em uma nova criatura. Ele quer tirar de você o medo da morte e te dar a certeza da vida eterna. Te mostrar o caminho certo para onde vai aqueles que dormirem em Cristo. Aleluias! Aqueles que dormem em Cristo sabem que a morte não é o fim. Para aqueles que estão em Cristo sabem que a morte agora não tem mais a última palavra. Os seus corpos poderão experimentar a corrupção da terra, mas a sua alma, o seu espírito estará com o Senhor para sempre nos céus. Aleluias! Essa é a esperança da igreja. A morte agora não tem mais a última palavra. A morte agora, o último adversário, já está com o seu fim determinado por Cristo. Aleluia! Verdade linda, verdade que vale a pena eu e você saber. Não rejeita Cristo, corra para os braços de Cristo. Foi isso que eu fiz há 13 anos atrás, quando eu descobri que Ele estava tão perto de mim e eu procurava Ele nas coisas de fora. O que eu pude fazer foi apenas isso: entregar a minha vida para Ele e reconhecer como o meu único, suficiente e bendito Salvador da minha vida. É isso que a humanidade precisa fazer nesse tempo de crise: entregar a sua vida para Jesus Cristo, não para perder o medo do coronavírus, não apenas para isso, mas para ter certeza da vida eterna. Com Cristo, talvez continue ainda a pandemia, mas a pandemia agora na sua vida não é agora esse adversário ao qual você pensa que agora é tão grande, mas com Cristo eu posso tudo naquele que me fortalece. A pandemia, os vírus, as hostes espirituais, nada disso poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluias! Aleluias! Aleluia! Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! A pandemia, o coronavírus, o câncer, a AIDS, o infarto, as doenças, o atropelamento, a morte, a peste, nada disso, a perseguição, o desemprego, nada disso me pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada disso poderá me separar do amor de Deus. Oh, querido, não temos méritos para merecer o amor de Cristo. Ao contrário, temos muitos deméritos. Não merecemos o amor de Deus e nunca mereceremos. Não há virtudes em nós para que possamos cobrar dele alguma coisa. Não há honrarias em nós. Em nada em nós não temos nada suficiente para reivindicar dele alguma coisa. Não temos direito para exigir dele nada. Não temos justiça. Ao contrário, temos inúmeras injustiças. Não temos obras grandes para oferecer para ele, para que ele possa nos amar. Mas ainda assim ele me ama. Mas ainda assim Ele te ama, com amor incondicional, com amor sacrificial, com amor inexplicável. Isto é que falta para a humanidade nos dias de hoje e também para a atual igreja, né, que está hoje cometendo os mesmos erros da antiga Israel no Velho Testamento, achando que Deus ama ela porque ela faz alguma coisa de boa. Ao contrário, a Bíblia diz que as minhas obras são como um trapo de imundícia diante de Deus. Então, o que eu posso oferecer para Ele? Só posso oferecer para Ele sacrifícios de louvores. Sacrifícios de louvores. Só posso oferecer para Ele gratidão
por me amar de uma maneira tão inexplicável. Sexto e último, mas ainda assim, sem merecermos o amor de Deus, Ele nos ama. Deus te ama, Deus me ama. Isso é uma verdade absoluta. Isso é uma verdade inexplicável, mas é absoluta e pode ser vivida. Porque a Bíblia diz que ele não contém uma parte do amor. Ou também não contém uma grande parte do amor. Ele é o próprio amor. A Bíblia diz no Evangelho, na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 4, que Deus é amor. Ele não precisava de nós, mas ainda assim quis ter nós ao seu lado. Isso é uma verdade absoluta e indiscutível. Sabe por quê? Porque o amor jamais acaba. O amor jamais acaba. Não importa o que eu e você possamos fazer, Deus continuará nos amando. Mas quando fala que Deus continuará nos amando, não pense o seguinte, que Deus irá relevar as suas falhas se você não se arrepender ou se eu não me arrepender. Não estamos dizendo sobre isso. Um amor irresponsável, um amor que encobre erros, um amor que também ele não compatua com a justiça dele. Ao contrário, ele nos ama tanto ao ponto que mesmo você rejeitando ele, mesmo você morrendo nos seus pecados, ele vai sentir muito. Ele vai sentir muito. Mas ele terá que punir você. Ele terá que punir eu. Se eu ou você, naquele grande dia, rejeitá-lo. Mas há esperança para mim e para você. Não rejeite o amor de Deus. Porque Deus te ama. Deus perdoa os seus pecados. Basta eu e você nos arrepender diariamente, a todo minuto, a todo segundo, porque pecamos o tempo todo. Se não pecamos em fala, pecamos na mente. E se nós já pecarmos na mente, já cometemos pecado. Por isso, há necessidade diariamente de nos arrependermos diante de Deus. Aleluias! Eu quero encerrar essa live e essa reflexão com um texto ao qual eu amo demais. O texto do apóstolo Paulo, que ele escreveu ao povo de Coríntios. Carta do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 ao 13. Paulo ele não explica o amor de Deus. Ele só fala, mais ou menos, de uma forma ainda humana, como é que é um pouco do amor de Deus. Porque o amor de Deus jamais se explica. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 em diante. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze, ou soa como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso nada adiantará. O amor é paciente, é bondoso. O amor não arde ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso. Versículo 5. Não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita e não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Verso 7. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
Verso 8, como eu falei anteriormente, o amor jamais acaba. O amor de Deus para comigo e para com você jamais se acabará. Olha o que ele diz: havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciências, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, Jesus, olha aqui, ó. Então o que é completo, o que é incompleto será aniquilado. Verso 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Mas agora vemos como num espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face do meu Senhor. Agora o meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei também como eu sou conhecido. Agora permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior deles é o amor. Oh, aleluias! O amor jamais acaba. O amor de Deus jamais se acabará para comigo e para com você. Como explicar o inexplicável amor de Deus? Não se explica, não se entende. Mas o único jeito é vivenciá-lo. Deixar Deus te amar, deixar Deus ser Deus na minha vida e na tua vida. E como é que se deixa isso? Como é que se permite isso? Confiando na graça, confiando nas promessas, se deleitando nele, se entregando para ele, corpo, alma e espírito. Não basta o corpo, não basta a alma, mas tem que entregar tudo para Cristo. Tudo entregarei para Cristo, como diz o louvor. Tudo entregarei, bendito Cristo. Tudo entregarei para ti. Corpo, alma e espírito. Corpo, entendimento. Tudo entregarei para ti. Não apenas o meu eu exterior, mas principalmente o meu eu interior entregarei para ele. Como explicar o amor inexplicável de Deus? Não se explica, só se recebe, só toma posse, só se acredita e passa a viver em cima desse amor, em pró desse amor, por esse amor, como diz Romanos 11:33. Quem foi que deu para ele alguma coisa? Quem foi que entendeu a mente dele ou esquadrinhou ele? Quem foi que deu para ele alguma coisa para que ele possa de novo restituir? Mas, verso 36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Bendito seja o Deus que criou os céus e a terra. Bendito seja o Deus que olhou para mim e para você com um olhar de amor, que nos atraiu, que nos segurou, mas com cordas de amor, e ele continua nos segurando até hoje. Tão ousado amor que o texto sagrado diz lá no Evangelho de Lucas, ao qual ele diz assim, afirmações que tendo 100 ovelhas, se perder pelo menos uma, ele vai atrás. O filho pródigo também diz o seguinte: quando o filho pródigo pensou em abraçar o pai correu primeiro atrás dele. A terceira verdade, quando aquela mulher encontrou aquela dracma perdida, viu o quanto aquela dracma era importante para ela. Aquela dracma era o próprio Cristo, é o Cristo que ela havia perdido, era o Cristo que ela havia agora reencontrado novamente. E ela agora bendizia o nome santo do Senhor Jesus. Eu quero encerrar louvando a Deus pela tua vida, pela minha vida. Agradecer a Deus por mais essa rica e preciosa oportunidade. Com esse louvor, eu quero dizer para os amados irmãos,
Amanhã nós teremos mais uma live na igreja Assembleia de Deus Vila Isa, igreja do pastor Hélio, meu irmão em Cristo, a partir das 18h30. Será uma benção ter os irmãos compartilhando essa live também. Eu quero orar por vocês. Explicar que o amor inexplicável de Deus é inexplicável. Não tem como explicar ele, apenas vivenciá-lo. Receba o amor de Deus, toma posse do amor de Deus, viva o amor de Deus, sinta o amor de Deus, receba daí o amor de Deus. Deus em Cristo hoje está te renovando, está te abençoando, está te levantando, está te exaltando, está te pondo hoje no lugar de destaque, mas não para a sua glória, mas para a glória dele, para o louvor dele, para que o nome dele venha a ser glorificado na tua vida. Que amor é esse inexplicável? Não tem como explicar, mas apenas vivê-lo. Eu quero orar por ti em nome de Jesus. Pai santo e justo, que amor é esse, Pai amado, bendito, que não tem como explicar, papai, apenas vivenciá-lo. Eu te amo, Deus. Não porque, meu Pai amado, eu te amei primeiro, mas porque o Senhor me amou primeiro. O Senhor correu atrás de mim. O Senhor foi que me comprou. Foi o Senhor que me salvou. Não foi eu que aceitei o primeiro, mas foi o Senhor que me aceitou. Eu não tinha nada para oferecer para o Senhor. Eu não tinha nada para entregar para o Senhor, mas o Senhor entregou tudo por mim, ainda, meu Pai amado, sem eu merecer. Por isso, meu Pai amado, eu te glorifico, eu te exalto como o único Deus, Salvador e digno, meu Pai amado, de ser adorado, de ser exaltado, de ser buscado, de ser reverenciado, o único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. Bendito seja o Salvador da minha alma, da alma, meu Pai amado, da tua igreja, do meu Pai amado, de tudo aquele que nele crê. Meu Pai amado, abençoa, meu Pai, essa noite de hoje. Vai nos renovando, vai nos, meu Pai amado, vai nos levantando essa noite de hoje. Nos tira, meu Pai amado, do lago, meu Pai amado, do lago, meu Pai amado. Meu Pai amado, nos tira, meu Pai amado, do pecado, nos tira, meu Pai amado, meu Pai, da enganação do mundo. Oh, meu Pai querido, nos ilumina, meu Pai amado, para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus Cristo, bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. E como eu digo sempre, o meu desejo é sempre esse: que o grande amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha a ser sempre a razão do meu e do teu viver. Apocalipse, capítulo 19, 21, verso 17, diz o seguinte: o Espírito e a esposa dizem vem. E quem ouve, diga vem. E quem tem sede, diga venha. E quem quiser que tome de graça a água da vida. Porque Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. Deus é bom demais. Agora sim eu encerro. Como eu digo sempre, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. E uma salva de palmas para aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Amém? Como explicar o inexplicável amor de Deus? Não se explica, apenas se vive. Amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome santo do Senhor por isso. Amém? E graças a Deus. Deus abençoe a todos os irmãos. Até amanhã às 6h30 em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.